Então a Batalha da Sé foi uma batalha mesmo, foi um enfrentamento, tiro, morreu gente, foi a primeira, a última a aparição pública com esse vigor dos anarquistas, porque a partir daí houve a truculência do Estado Novo, oficialmente iniciado em 37, né, mas contra os sindicatos operários, a FOSP, a Federação Operária de São Paulo, contra ela começou já na desdobra da Batalha da Sede, em 1934. Começou em 34, 35 já começou. Né? Daí para cá, né, temos um refluxo do movimento anarquista e um domínio dos marxistas nesse campo. Né? Mas isso se deu por uma ação conjunta de intelectuais marxistas, católicos e nacionalistas no apagamento, tanto físico como na memória desses anarquistas, né? Que deixaram para a gente, né, esse ideal de vida em comum mais aberto, elevado, generoso, respeitoso à mulher, à criança, aos anciões e anciãs, a pessoas de outras regiões e lugares, e ultrapassando a fronteira da espécie humana, né, a toda forma de vida, vegetal, animal, ao planeta, a água, o ar, a terra em que se pisa, e o aprendizado, a abertura para uma convivência enriquecedora, né, com a observação e o contato mais próximo com todas essas alteridades. Né? Então, a modernidade é bastante comum essa palavra, né, expressar, no fim das contas, né, a busca pela homogeneização, pela uniformização, pela eliminação da diferença, né, e a criação de um mundo que seria a expressão mais antiga, né? O paraíso bíblico na Terra. Né? Esse ideário orienta marxistas, liberais de várias expressões. Dentro do anarquismo, isso pode até encontrar acolhida em alguma outra forma de anarquismo, né? Sobretudo usados alguns dos adjetivados, né? Mas aquele anarquismo sem adjetivos e outros mais vigorosos, cósmicos, né? Abre a vida, né, para questionamento, para a ideia do mistério, entendendo-a como algo que é processo, que é transformação, que é movimento, transmutação constante. E uma dessas superações que nos empenhamos em fazer é superar essa forma arcaica, né? O arcaico é nesse sentido, né? Já tão experimentada, né? Da condução da vida dos seres humanos e do planeta através de grupos tidos como escolhidos, elevados, iluminados, superiores, puros, racionais, como queira. Mas tudo isso passa pelo alcance do consentimento da maioria. E eu vou encerrar essas minhas palavras, né, com um verso de Xavier Marx, publicado no jornal A Revolta de Belém, em 1919, e publicado em 1920, sem assinatura, na revista A Obra, uma revista que é dirigida por Florentino de Carvalho. Eu tenho para mim que esse verso é de Florentino de Carvalho, que é um pseudônimo de Primitivo Raimundo Soares. Xavier Marx seria um outro pseudônimo, né? Mas eu digo isso porque a expressão do pensamento nesse verso é bem o entendimento que Florentino e outras figuras, como Lima Barreto, por exemplo, tem, né, das relações de poder. Eles estão mais preocupados não com o abuso do autoritário. Né? Eles chamam a atenção para que o autoritário, o mandão, o déspota, o tirano, ele encontra o seu complemento naqueles que obedecem, né? Aqueles que seguem.
São esses que executam as ordens desses tiranos. Mas ainda mais adiante, né, do que isso, não é o polo ativo do poder na tirania, nem o polo passivo, o recebedor, o obedecedor, né, mas é a ambiência que pavimenta o caminho para obedecedores e autoritários, né? São os indiferentes. Então, essa é uma ideia bem forte no pensamento social de Florentino de Carvalho, né? De um Lima Barreto também, de um Gigi Damiani, de um Frederic Nessel, certo? Eu lerei o verso, comecei com o verso, mas vou terminar com esse verso também, sobre a tirania. O título, ele abre e os versos dão sequência, né? A tirania. Ergue-se altiva sobre um trono d'ossos, áureo cheiro de sangue com prazer. Alegra-lhe a alma crua a morte ver. Com volúpia lacera os membros nossos, nos albergues sem luz, nos fundos fossos, onde os povos arrastam seu viver, vê sem prazer, vê sem pesar os prantos, o sofrer, e passa rindo sobre os seus destroços, escraviza, acorrenta a humanidade, forceja por matar a liberdade no sangue derramado dos seus crentes, susta nas ósseas mãos férreas cadeias, sem dó algema os pulsos e as ideias, até que acordem um dia os indiferentes. O Rogério, né, trouxe essa exposição, né, sobre o tema revoltas e rebeldias, né, iniciando, né, com essa rememoração de que o 1º de maio, né, é uma data de origem exatamente nos processos de lutas e rebeldias anarquistas, né, e que isso foi apagado da história, né, hoje a maioria das pessoas não sabe, né, disso, né, tratou-se da campanha internacional, né, dos sindicatos, uma campanha onde quem esteve à frente, onde as instituições que estiveram à frente foram os sindicatos anarquistas ou sindicatos revolucionários, né, uma campanha internacional pelas 8 horas de trabalho, né, pela redução das jornadas de trabalho que desde o início da Revolução Industrial eram em torno de 12 horas de trabalho por dia, né? Ou mais, né? E aí essa campanha foi levada, né, adiante em nível internacional, né? Como eu falei, encabeçada majoritariamente pelos sindicatos anarquistas ou sindicatos revolucionários, né? Que à época era a forma sindical mais disseminada entre a classe trabalhadora, né, que tinha mais adesão, né, que tinha maior número de afiliados no mundo inteiro, né, essa forma sindical, né, e no ano de 1876, se eu não me engano, né, Rogério, acontece esse evento no 1º de maio desse ano, né, nos Estados Unidos. E 86. E 86, né? 1º de maio, né? Era assim, era 10, 12, 14 e até 16 horas a jornada de trabalho. Chegava nesse ponto. Certo, mas então, numa manifestação pública, né, de trabalhadores sindicalizados anarquistas, né, sindicatos anarquistas nos Estados Unidos, né, em Chicago, né, acontece esse evento onde, durante a manifestação, explodiu uma bomba, né, no meio do público e os anarquistas foram acusados de terem sido os autores, né, do atentado. Os líderes anarquistas foram levados a julgamento, né, sentenciados, né, à morte, né, e os movimentos de trabalhadores, né, internacionais, operários, sindicais, anarquistas, né, desde então passaram a fazer essa rememoração dessa data como um dia de luto e de luta, e hoje se diz que é um dia de festa, né? É uma ressignificação que o sistema impôs exatamente para promover esse esquecimento das lutas dos trabalhadores
autogeridas, né, das lutas não controladas pelo governo, pelo Estado, como são hoje os sindicatos, né, oficiais, que são outra concepção de sindicato, né, completamente diferente, né. Então, naquela época, eram sindicatos, de fato, livres, autônomos, independentes, e o sistema ressignificou essa história com essa ideia do dia de festas para que os trabalhadores esqueçam essa história e deixem de compreender essa possibilidade de forma de organização, de auto-organização, né, autônoma, independente, não controlada pelo Estado, né, ou pela legislação burguesa. E o grande detalhe é que, desde então, além de sempre rememorar essa data, né, as organizações sindicais anarquistas, elas passaram a fazer uma campanha internacional exigindo que o processo fosse revisto, né, porque, desde o início, os trabalhadores tinham certeza que esse atentado não tinha sido obra dos anarquistas, né? E aí, um governo posterior, né, devido à grande pressão internacional dos trabalhadores, decidiu reabrir, né, revisar o processo e chegou à conclusão de que, de fato, né, não havia provas suficientes para ter condenado aqueles líderes anarcossindicalistas que foram enforcados, né, posteriormente. Né? Então, após o enforcamento, é que houve todo esse processo de revisão, né, dos autos, da documentação do processo, e o próprio governo concluiu que não havia provas suficientes e que tudo indicava, inclusive, né, que a autoria do atentado tinha vindo das próprias forças do Estado, né, ou seja, de agentes policiais, né, um tipo de estratégia que é muito comum para quem conhece a história dos movimentos revolucionários, né, que é muito, muito comum se utilizar contra, né, os movimentos revolucionários, que são estratégias que chamam-se de montagem, né, de criar situações, né, por parte das forças repressivas, criam situações né, extremamente violentas como essa, né, e lançam a culpa, né, sobre os grupos, os movimentos, as organizações revolucionárias, né. Bom, isso só para lembrar, né, do início, né, da fala de Rogério, que iniciou a partir desse ponto. Depois o Rogério prosseguiu, né, lembrando que a Comuna de Paris, né, que foi a primeira grande revolta popular, né, ocorrida em Paris, como a própria designação aponta, né, a primeira grande revolta popular, né, inspirada por ideias, né, de crítica ao sistema, né, capitalista, né, dominante, né, como essa revolta ela também foi inspirada, né, por militantes filiados ao movimento anarquista, né, mais especificamente aí, se não se podia falar, alguns autores dizem que nesse momento não existia movimento anarquista, mas mais especificamente, né, adeptos das ideias de Proudhon, né, tanto que propôs-se a criação, né, de comunas, né, que são esses coletivos horizontalizados, né, autônomos, autogeridos, né, e a partir daí, inclusive, outra coisa que é apagada também da história, né, Rogério, com relação a isso, já estamos falando em Proudhon, né, a própria ideia de criação de organizações a partir de federações, né, de organizações de decisões, né, de tomadas de decisões, né, que se constituam, né, de baixo para cima, né, organizações de tomadas de decisões com relação à vida coletiva, à vida de grupos humanos, né, organizadas de baixo para cima, né. Isso é uma ideia que inclusive inspirou, né, pouco se sabe, mas através de um processo de ressignificação, de reapropriação, para variar, né, como sempre se tem feito com as proposições anarquistas, né, da parte do sistema, inclusive da esquerda, né. Falamos no 1º de maio agora há pouco, né, dessa ressignificação da data
né, de mudança do sentido de um dia de luto e de luta para um dia de festas, a própria esquerda adota essa ressignificação também, né? Fala em festa do trabalhador, né? No dia 1º de maio, né? E com relação às ideias de Proudhon, tem a questão da própria Constituição da Organização da União Europeia, que pouco se fala. Essa União Europeia que a gente vê hoje moderna como uma espécie de federação, né? Na verdade, o Proudhon tinha essa proposta de criar uma federação de povos mais horizontalizada na Europa, né? Uma federação de povos europeus, né? Mas de forma horizontalizada, não hierarquizada, como é a atual União Europeia, que inspirou-se nessa ideia para ressignificar e propor, né, uma forma de federação hierarquizada, né? Então, essa é só um elemento a mais para reforçar a tese que o Rogério defendeu aqui o tempo inteiro, que desde o início do século XIX, no Ocidente, a grande força que tem promovido e inspirado as mudanças culturais, né, mesmo que, como nesses casos que eu citei, tenham sido mudanças que ressignificaram num sentido autoritário, né, muitas propostas originais, mas essa grande força tem sido os anarquistas, né, que têm impulsionado mudanças culturais no sentido de promover o que se poderia chamar de né, nos termos burgueses, né, que a gente não gosta muito de utilizar, mas talvez para ficar mais fácil de entender para quem nos acompanha, no sentido de uma maior democratização, né, já que é um termo bem gosto da moda hoje aí, né, das sociedades, né. O Rogério continuou lembrando, né, que na esteira dessas revoltas e rebeliões veio a primeira grande revolução de fato, né, que pode se dizer, né, de inspiração socialista, porque os anarquismos também, né, se situam dentro desse campo dos socialistas. Não existe um único, assim como não existe um único fascismo, como o Rogério lembrou, existe fascismo de esquerda também, não só de direita, né, também, né, existem vários socialismos, né, não existe apenas um, e os anarquistas, inclusive, costumam dizer que se não for autogestionário, não é socialismo, né? Se não for proposta de horizontalização, não é socialismo. Mas os anarquistas também se incluem, né, no campo dos socialismos, e o México de 1911, né, com os irmãos, com o destaque para as figuras dos irmãos Magon, né, os Flores Magon, né, o Ricardo e o Jesus, se eu não me engano, né, o Flores Magon, não lembro nunca o nome do irmão, né? Henrique, né? 1911, né? Confere a data, né? Isso, se eu não me engano, né? A primeira grande revolução de inspiração. Na década, né? Vai Zapata, Pancho Villa, é tudo na década de 10. Primeira grande revolução de inspiração socialista, né, da história do Ocidente, né, moderno, né. Na sequência, né, temos Rogério lembrou da Ucrânia, né, e junto com o processo da Ucrânia, né, 1921, né, se não me engano, a Ucrânia, né, com o destaque para Nestor Makhno, né, o destaque para a figura do Makhno, né, que foi a Revolução. É importante lembrar que a Revolução Mexicana foi traída pelo próprio governo revolucionário, né, digamos assim, entre aspas, que acabou recebendo um apoio do Zapata, que originalmente tinha inspirações anarquistas também, né? Ele era próximo dos irmãos Makhno, né, e simpatizava, aliás, desculpe, dos Flores Magon, né, dos irmãos Magon, né, e simpatizava com as ideias dos irmãos Magon, que eram anarquistas, né, mas aí o Zapata, né, deu apoio, suporte ao um dito governo revolucionário, cujo herdeiro atualmente é o chamado o Partido Revolucionário Institucional Mexicano, né, o PRI, né, se não me engano. E a Revolução Mexicana ela foi atraiçoada por esse próprio governo, dito governo revolucionário, né, um processo que vai se repetir em vários outros
momentos revolucionários anarquistas na história, é importante sempre a gente reforçar, lembrar, porque, como a gente costuma conversar, né, entre nós aqui desse coletivo, infelizmente parece que os anarquistas não aprendem com a história, né, e continuam se iludindo, né, mas após a Revolução Mexicana, estava falando da Ucrânia, né, 1921, e um pouco anteriormente mesmo à Ucrânia, os soviets, né, a origem da Revolução Soviética, né, teve uma inspiração anarquista também, né, de sindicalistas anarquistas russos, né, tanto que os soviets, né, é um termo, né, que significa exatamente os comitês ou as assembleias, né, ou seja, as organizações horizontalizadas e coletivizadas dos trabalhadores, né, que começaram a ser construídas para substituir o czarismo, né, o império, né, o reinado, né, russo, né, na administração da vida coletiva, né? E depois a Revolução Russa foi apropriada, acho que pode-se dizer assim, né, pelos bolcheviques, né, num golpe dentro da Revolução, né, dado pelos bolcheviques, né, que começaram a instaurar figuras de centralidade dentro desses coletivos, né, dos soviets, né, que eram os delegados do partido, os representantes do partido dentro das próprias assembleias, né, ou comitês dos trabalhadores, né, e que passaram a se tornar as figuras centrais, né, de tomada de decisão, ou seja, usurpando, né, o poder da coletividade para o domínio em favor do domínio do partido, né, dos bolcheviques. Né, isso em 1917, né, que se dá esse golpe, né, dos bolcheviques sobre a Revolução horizontalizada, no sentido de instaurar, né, de reinstaurar um Estado, né? No caso, o Estado soviético. E a história registra como tendo iniciado a Revolução, né, em 1917, mas aí é o momento do golpe dos bolcheviques. Na verdade, todo esse processo, né, de construção dos bolcheviques se inicia ainda em 1905, né, com os primeiros distúrbios, né, que começaram a eclodir, né, na Rússia, primeiros distúrbios, entre aspas, né, digamos, né, as primeiras revoltas mesmo populares, né, tanto de camponeses, né, quanto de operários, né, no campo e nas cidades, né. E aí a Ucrânia, na Ucrânia em 1921, né, se dá, né, essa outra revolução, né, que é essa revolução liderada, né, pela figura do Nestor Makhno, né, e que tem esse cariz, né, que era um anarquista, né, sindicalista também, né, e que tem essa característica, né, horizontalizada também, né, e que foi outro processo atraiçoado também pelo próprio governo dito revolucionário, no caso o governo dos bolcheviques, né, que após o auxílio, né, dos maquinovistas, né, como se dizia, né, das organizações inspiradas, né, pelas ideias autogestionárias, né, organizações de guerrilhas mesmo, né, após estas organizações terem auxiliado o próprio governo, né, dito revolucionário, né, da União dito soviético, né, contra as investidas, né, das forças contra-revolucionárias, né, que queriam acabar com o processo revolucionário, né, no caso as chamadas tropas, o Exército Branco, né, que era o exército do imperador, do czar, né. Então, após essas forças guerrilheiras anarquistas terem vencido o Exército Branco, o Exército Vermelho, né, do governo dito revolucionário, organiza uma festa, né, para os líderes maquinovistas, embebeda todos e os assassina. O Makhno conseguiu fugir, né, com um punhado de companheiros, né, numa fuga épica, né,
quilômetros e quilômetros pelas estepes, né? Um punhado de guerrilheiros fugindo de grupamentos, né? Do Exército Vermelho altamente, né? Equipados, bem treinados, né? E eles conseguem ter sucesso nessa fuga, né? Mais um desses momentos, né? Que se demonstra que as experiências revolucionárias autogestionárias, né? Elas não, digamos assim, elas não foram a derrocada porque não funcionavam a forma de organização, né, autogestionária. Né? Esse é uma acusação que costuma se fazer contra o isso aí não funciona, né? Pelo contrário, né? Há muitos documentos e testemunhas, né, que viveram esses momentos, né, de processo de reorganização autogestionários, né, de populações, de grupos de populações humanas enormes, né? Aí são processos que envolveram milhares e milhões de pessoas, como no caso da Revolução Espanhola, né? Então, existem documentos e testemunhos que demonstram que internamente funcionava essas sociedades funcionaram, né, de forma horizontalizada, né? Funcionaram bem, né? E muito melhor, né, do que as sociedades hierarquizadas, né? Elas foram a derrocada, né? Por causa do combate que se fez contra elas, da parte, inclusive, na maior parte desses casos, de grupos que se dizem, né? Se diziam e se dizem ainda hoje, né? Próximos, né? Aliados, né? Do projeto revolucionário libertário, né? O maior deles, após a Ucrânia, foi a Espanha, né, que o Rogério também lembrou, né, que pouco se fala hoje, mas a maior de todas as experiências revolucionárias de inspiração, né, anarquista, né, ou seja, horizontalizada, autogestionária, né, um verdadeiro socialismo, né, do ponto de vista anarquista, né, onde milhões de pessoas viveram sob autogestão durante 3 anos inteiros, e há documentos assim muito bem estabelecidos, né, a respeito dessa experiência, né, inclusive estudos, né, sociológicos. Eu tenho aqui, inclusive, em mãos um livro aqui que chama-se A Coletivização na Espanha, né, que é uma edição francesa, né, La Coletivización en España, né, que traz dados de estudos, né, que foram realizados na época, estatísticas sobre o funcionamento da sociedade espanhola, né, na parte que ficou autogerida, porque, na verdade, a Revolução Espanhola foi um processo, né, onde coexistiu ao mesmo tempo uma guerra civil e um processo revolucionário, né, que se iniciou, né, a partir da tentativa de tomada de poder, né, de um golpe de Estado, né, da parte das forças fascistas, né, sobre o governo republicano, né, dito republicano e dito de esquerda, né, também, né, e aí os anarquistas resolveram reagir, porque o próprio governo, dito republicano de esquerda, declarou que temia mais quando os anarquistas pediram armas, né, para reagir, né, ao governo. O governo negou, porque disse que tinha mais medo dos anarquistas do que dos fascistas. Isso diz muito sobre o que são os governos ditos de esquerda progressistas, né? Então, os anarquistas acabaram tendo que conseguir armas, né, por outros meios, né, e reagiram, né, porque eram milhões de trabalhadores filiados à CNT, a Confederação Nacional Trabalhista, né, que era a maior de todas as organizações operárias, né, de trabalhadores, né, da Espanha e da Europa, né. Então, iniciou-se uma guerra civil, né, de combate ao avanço do fascismo, né, pelas forças populares, né, de trabalhadores, e essas forças populares aproveitaram o momento para fazer uma verdadeira revolução, para reorganizar toda a sociedade, né, de forma horizontalizada. E, como eu ia dizendo, há testemunhos e estudos, esse livro aqui, né, é um deles, né, que traz vários estudos estatísticos, inclusive, né, de testemunhos como... Nesse livro não tem a testemunho de George Orwell, né, o famoso escritor de 1984, né, onde tem lá a famosa figura do Big Brother, né, no enredo, né, como personagem.
O George Orwell, ele vivenciou, ele esteve lá na Revolução Espanhola, inicialmente como voluntário das Brigadas Internacionais, né, que eram grupos paramilitares, digamos assim, né, organizados pelos partidos de esquerda internacionais para lutar contra o avanço do fascismo na Espanha, mas George Orwell terminou o período dele na Espanha mais próximo dos anarquistas, depois que ele viu tudo que ia acontecer na Espanha, que foi mais um processo de traição, né, do dito governo, que depois do governo provisório, né, que após a derrocada do governo republicano, né, foi constituído, né, pelas forças de esquerda, né, ditas antifascistas, né, e o próprio governo provisório depois, liderado pelos comunistas do Partido Comunista, né, ordenados por Stalin, né, desde a União Soviética, né, pelo stalinismo, começaram a prender e fuzilar os anarquistas, né, dentro da Espanha, para acabar com a autonomia popular e instaurar, né, restabelecer o domínio completo do Estado sobre a vida social e coletiva, né? Então, após ter presenciado tudo isso, né, testemunhado tudo isso, George Orwell, né, que era inglês, jornalista, né, além de escritor, o George Orwell, ele fez uma declaração pública onde ele disse: se eu tivesse entendido melhor desde o início tudo que estava em jogo na Espanha, eu teria lutado ao lado dos anarquistas desde o início, e não ao lado dos partidos de esquerda, né, como foi o caso, né, que ele lutou desde o início, né, porque todos os estudos, os testemunhos, né, e demonstram que as condições de vida dos de baixo, né, como gostam de dizer os zapatistas, né, do México, né, os de baixo melhoraram suas condições de vida assim enormemente durante o período revolucionário, né, desapareceu população de rua, né, todo mundo teve acesso à moradia, né, os índices de analfabetismo também foram zerados, né? O acesso à saúde foi realmente universalizado, né? A própria produção industrial aumentou, multiplicou, né? Então, de fato, a experiência revolucionária da Espanha, os transportes funcionaram, né? A Espanha já era industrializada, né? A Espanha já tinha serviços, né, públicos, né, de transporte, de comunicação, de telefonia, né, e todos funcionaram, né, mesmo organizados assim, né, nessa forma que o Rogério lembrou, né, cria-se as assembleias de trabalhadores, de moradores de bairros, né, essas assembleias vão horizontalizadas, né, sem estruturas hierarquizadas, né, todos no mesmo nível decisório. Essas assembleias vão discutindo seus problemas nos seus locais de trabalho, de moradia, né, vão propondo seus encaminhamentos, né, e vai se constituindo, né, como forma de coral, né, de estrutura de coral, né, que vai se agregando pequenas estruturas, né, de modo que vai crescendo e criando um grande organismo vivo, né, vão se agregando essas assembleias em federações, né. Essa é a proposta de Proudhon que a gente estava falando aí, né, no início, né. Essa estrutura vai substituindo, né, o que seria a função do Estado, né, da instituição hierarquizada, né, na organização das sociedades.